Ele simplesmente falou que ia vir para Campinas, pegou a mala e veio. Olá, pessoal. Eu vim falar um pouco sobre um assunto que aperta o nosso coração. Aliás, a Joaninha tem alguns assuntos que apertam o nosso coração, mas um desses é uma das primeiras aflições que a gente consegue sentir na Joaninha. Sair da zona de conforto. E aí, você na Joaninha, ou você que é empreendedor, já saiu da zona de conforto? Eu vou falar um pouco da minha história atual aqui de Campinas. Gente, a minha vida de Campinas foi um susto. Por que foi um susto? Porque eu e o Arthur, a gente sempre planejou vir para São Paulo, para o estado de São Paulo, expandir a marca. Não só em São Paulo, né, gente? Mas, assim, em bastante lugares aqui do Brasil, se Deus quiser, de repente, imagina, do mundo. Mas a gente pensava na vinda de São Paulo, mas um sonho um pouco mais distante, no sentido até propriamente da minha filha, da formação da minha filha na educação infantil. Mas no ano passado, no ano de 2024, eu tinha acabado de mudar, tinha 2 meses, mudando de uma casa para uma outra. Eu também gosto de me mudar, né? Fico me mudando. Sempre quando eu acho que eu estou na zona de conforto, eu quero sair dela, inclusive na questão da moradia. E aí eu tinha acabado de mudar, acho que me mudei em novembro. Em janeiro, em dezembro, o Arthur chegou para mim e falou assim: Juliana, vamos embora para Campinas. Aí eu falei: vamos embora para Campinas? Como assim? E, gente, assim, eu conheço bastante lugares do Brasil, mas eu nunca tinha vindo a Campinas. Vim várias vezes em São Paulo, Guarulhos, capital, né? Enfim, mas em Campinas eu nunca tinha vindo. E aí, ele falou isso, a gente não bota muita fé, era Natal, e aí seguimos em frente. Quando foi, eu acho que em dezembro ainda, ou janeiro, no início de janeiro, Arthur pegou a mala e falou que estava vindo para Campinas. Falei: Arthur, minha filha, para vocês terem uma ideia, gente, como foi tudo uma surpresa. A minha filha, a gente tem que fazer assim, a gente tem que sempre informá-la de forma antecipada tudo que a gente vai fazer. Porque dependendo da nossa ausência com ela, ela fica muito triste, dá febre emocional. E foi isso que aconteceu. Ele simplesmente falou que ia vir para Campinas, pegou a mala e veio. Minha filha ficou bem chorosa, teve febre. E foi para vocês terem uma ideia de como foi surpresa mesmo. Foi algo assim inesperado. E ele veio para cá. Estou falando veio para cá porque eu estou falando de Campinas aqui com vocês. Mas aí ele veio e para conhecer o imóvel que ele tinha encontrado na internet, que fica em Alphaville, que sempre foi um sonho dele. Sempre foi. Nós temos um amigo muito bem sucedido, por sinal, que sempre foi uma inspiração para o Arthur, e amigo nosso de mais de 15 anos, e ele mora em em Alphaville, só que em Barueri, na capital. E algumas vezes fomos lá na casa dele, tivemos a honra de ir à casa dele, e meu marido sempre falou: Juliana, eu terei uma escola em Alphaville. Só que eu não imaginava que era Alphaville em Campinas. Pois bem, e aí ele encontrou esse imóvel em Campinas, aqui em Alphaville, e já conversou com a dona do imóvel, enfim. Quando ele retornou para casa, ele já falou que a escola era nossa, já tinha até assinado o contrato, que só faltava o dinheiro para dar de entrada, né, o calção. Olha, já saí várias vezes aqui nessa história da zona de conforto, né? E aí vem todos aqueles obstáculos, aquela busca de conseguir o valor do calção, enfim. Conseguimos, graças a Deus. Veio uma equipe do Rio, uma equipe nossa do Rio, da Joaninha, de obra, para cá, justamente para deixar bem caracterizado a Joaninha aqui. E foi esse desafio, né? Esse foi o primeiro desafio, o Arthur vindo para cá também, monitorando a obra. E aí foi quando ele falou assim: Juliana, o negócio ainda não começou, gente. Juliana, eu acho que não vai dar certo a gente ficar indo e voltando assim, com Catarine. Eu acho melhor a gente morar lá e vir uma vez por mês no Rio para monitorar a rede, a nossa escola aqui do Rio.
E aí, mais uma vez, eu saí da zona de conforto, né? Sair de um lugar aonde, para mim, estava extremamente confortável, a minha vida estava estabilizada, no sentido assim, eu já passei por muitos obstáculos, gente. Quem está me escutando agora é franqueados novos que estão entrando agora na rede, pessoas que estão, de repente, pensando em entrar na rede, que não conhecem a nossa história, isso é muito bom frisar. Já passamos por muitos obstáculos, é, muitas situações realmente que a gente falava assim, caramba, como a gente vai sair dessa? E dessa vez também não foi diferente. E eu tava já numa situação, gente, graças a Deus, a Joaninha ela me trouxe isso, né? Eu tenho a humildade de falar, onde eu estava muito bem, eu estava num apartamento muito confortável, que eu sempre quis morar, né? Eu já morei até em casas maiores, mas eu sempre quis morar nesse tipo de apartamento, uma cobertura, 5 minutos da praia, onde eu caminhava para chegar na praia, 5 minutos da minha escola, os meus franqueados, graças a Deus, estáveis, a escola rendendo bem, com lucro. Então, assim, minha filha feliz, próximo da minha família, inclusive, minha mãe morava 5 minutos da minha casa, minha irmã também, os meus amigos. Então, assim, sabe aquela vida que você não tem o que reclamar? Graças a Deus, com muito sacrifício, porque eu estou falando de uma situação que eu sempre quis ter e consegui atingir, tá? E aí o Arthur fala assim, não, a gente vai apagar tudo isso que a gente conquistou e vai começar uma nova vida em outro lugar. E foi assim que aconteceu com Campinas. Ele falou, Ju, eu acho que surreal a gente sair, ir e vir todos os dias, a Catarina, a questão da escolaridade da Catarina vai intervir, então é melhor a gente morar em Campinas. E aí surgiu um novo desafio de conseguir, de moradia mesmo, né? De achar uma casa que a gente se sentisse confortável, sociável, um local que tivesse um clube, que tivesse um condomínio ali para a gente socializar, até porque a gente não conhece ou não conhecia, né? Absolutamente ninguém daqui. São culturas diferentes, por mais que sejam 6 horas de distância, 7 horas, mas são culturas diferentes, então foi um desafio. Achamos a casa, viemos para cá. Emocionalmente foi muito difícil, principalmente para minha filha. Ela desestabilizou emocionalmente, principalmente, né? Houve uma instabilidade emocional fortíssima nela que muito me surpreendeu, porque eu não acreditava que, de repente, nessa idade acontecia esse distúrbio emocional, né? Mas eu acho que as dificuldades vêm para amadurecer. E, de alguma forma, ela amadureceu muito vindo para cá. Claro, o suporte terapêutico, sim, tive que verificar, achar uma pessoa, uma profissional na terapia para poder ajudar a minha filha e até a mim. Tive que, com o coração muito apertado, porque eu acredito muito na metodologia da Joaninha, que por sinal fui eu que montei, juntamente com uma história vinda da minha sogra, a dona Terezinha, né, trazendo aquela tradição dela, mas com a minha repaginada. Então eu acredito muito na metodologia, no que eu acredito a criança. Tive que jogar isso de lado e colocar a minha filha numa outra escola, por questões mesmo emocionais, de socialização, inclusive, que a própria terapeuta informou, Juliana, olha, você tem que colocar a sua filha numa outra escola, até a sua escola estar pronta, porque até então a minha escola, ano passado, não estava pronta, a questão de legalização também, então não podia abrir e funcionar essa escola, então eu tive que deixar todos os meus princípios educacionais de lado, né, e colocar a minha filha numa outra escola, fora questões emocionais minhas, né, aquela coisa que eu sou muito mãe mesmo, no sentido da Joaninha, quero estar com os meus franqueados próximos, sabe? Quando eu falo para os meus franqueados em congressos, ou quando eu estou com eles numa reunião, eu sempre falo que eu quero abraçar, né, toda a causa, que quando eles sentem a dor, eu sinto aqui. E aí, quando eu vi esse cordão umbilical cortar, eu senti esse corte mesmo. Inclusive da escola onde eu estava, que eu tinha os meus alunos, e eu senti esse corte acontecer, né? Não de forma alguma desmerecendo a equipe, de forma alguma desmerecendo a central que está lá no Rio,
mas nada como eu estar lá. Isso para o meu coração, para o meu emocional, eu me sinto mais estável. E aí eu tive que administrar tudo isso. Então, eu vim aqui falar um pouco da minha história, no sentido que, quando vocês olham de repente para mim, né, falam assim, não, a Juliana não passa por isso. Gente, eu passo por isso e eu falo próprio, assim, com propriedade que eu passo, às vezes, acho que em dobro, em triplo. Porque além de eu pensar nas minhas situações, nas gravidades do meu negócio em si, eu digo escola, eu também é, é, entro na gravidade das problemáticas da franquia, dos franqueados. Então, eu não só tenho problemas internos com a minha escola ou com assuntos administrativos, mas também com a franquia, com os franqueados, com o que eles passam no dia a dia deles, né? Com estratégias para tentar melhorar a marca, com estratégias para trazer novidades pedagógicas. Às vezes escuto dores, às vezes escuto, infelizmente, né? Falas que não são muito agradáveis de escutar, mas a gente lida com pessoas, são os nossos clientes, e a gente tem que saber administrar isso emocionalmente, principalmente. Não está sendo fácil estar aqui, longe principalmente da minha família, da minha mãe, da minha irmã, dos meus sobrinhos, que todos os dias levava eles para a escola, das pessoas que eu amo, dos nossos franqueados. Não está sendo fácil, está sendo um desafio muito grande, mas eu acredito que está sendo um amadurecimento enorme para a minha pessoa e para o meu profissional. Né? Aqui eu estou lidando com culturas diferentes, clientes diferentes, eu digo em relação à paz, contratações diferentes. As pessoas que eu contratei aqui, a equipe que eu contratei, são perfis totalmente diferentes do que eu encontrei no Rio. E olha que eu rodei no Rio, fui para Campo Grande, Bangu, Barra da Tijuca, Recreio. Então eu consigo entender a zona de cada unidade, quando os franqueados falam assim, Juliana, é porque essa unidade tem um poder aquisitivo um pouco mais alto. Não, mas eu já tive unidade de poder aquisitivo um pouco mais inferior, então eu consigo entender a dor, né? Mas aqui em Campinas foi completamente diferente. Há um público um pouco mais fechado, então a gente tem que saber lidar com isso. E assim, entre dores, choros e sorrisos, graças a Deus, a gente está se adaptando. Eu falo isso no modo geral, tanto do meu marido, quanto da minha filha, quanto eu. Eu acho que Deus sempre coloca um propósito na nossa vida, e se Ele colocou a Alphaville Campinas aqui para a gente administrar, é porque tem um propósito muito grande, né? E Ele está fazendo isso por vocês, franqueados, principalmente. Né? Esse sacrifício todo está sendo feito por vocês, pela marca, para a Joaninha não só ser conhecida no Rio, mas sim, quem sabe, no Brasil inteiro. Então, esse sacrifício hoje, que eu sei que vocês estão sentindo também, essa distância. Essa semana passada eu conversei com uma franqueada, ela, eu estou me sentindo sozinha. Eu falei, você não está só. Aí no dia seguinte a Vanessa, que é a nossa assessora pedagógica, levou flores para ela, levou chocolate, deu um abraço. Mas não se sintam só, pelo contrário. Essa distância, esse cordão umbilical cortado, essa saída de zona de conforto está sendo por vocês, para o nosso crescimento da marca. Então, eu vim contar um pouco da minha história aqui em Campinas, que só está começando. A escola está somente com 2 meses, vai fazer 2 meses agora de existência. A Joaninha aqui em Campinas acabou de nascer, está sendo um desafio, mas está sendo um divisor de águas para a marca, para a minha vida em específico. E graças a Deus hoje eu posso falar que eu estou muito feliz e realizada por ter essa unidade de Campinas, Alphaville, e se Deus quiser, quem sabe, outras unidades aí pelo Brasil afora. Então, e aí eu vou vir aqui contar mais uma saída de zona de conforto. Porque a Joaninha é isso. Se vocês forem olhar o nosso cenário, eu vou pedir depois para a minha produção filmar, né? A gente tem uma linha aqui na Joaninha que ela
ela sobe e desce, né? E todas as joaninhas têm essa marca aqui, ó, ela sobe e desce. E exatamente é como funciona a joaninha. Ela tem seus altos e baixos, seus altos e baixos, mas ela nunca deixa de ser a joaninha, né? Sempre seguindo uma constância. Então é isso, né? Você franqueado que está assistindo agora, você empreendedor que está assistindo, saindo da zona de conforto, passando às vezes por uma situação difícil, acalme-se. É só um momento. Se você tiver perseverança, resistência, resiliência, tudo isso vai passar e aí você vai contar essa história aqui comigo, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado um pouquinho da história, dei uma resumida, porque se eu fosse contar tudo aqui, eu acho que dá pelo menos uma hora aí, né, de choros e sorrisos, mas eu espero que vocês tenham se identificado. Quem se identificou, quem gostou, comenta aqui qual é da sua história, como é que foi a sua história de empreendedorismo. Você é franqueado, conta um pouquinho da sua história também aqui embaixo. Curta, compartilha pra gente, ó, sair dessa zona de conforto e seguir mais em frente. Um beijo e até a próxima quarta.